Não deixe de considerar o ambiente econômico, considere que será um ano desafiador, mas também não será um ano desesperador. Nós temos que entender que o setor público interfere, mas ele não é determinante. O objetivo da IA, se ele foca em vou melhorar minha produtividade, melhorar a rapidez da minha entrega, melhorar a rapidez do meu atendimento, personalizar meu atendimento, tudo isso que a IA pode fazer dentro dos processos que ele já tem, naturalmente lá na frente, ele pode até reduzir custo, mas pode ser que ao invés de reduzir custo, ele aumente aquilo que ele está entregando. Muitas vezes a gente olha para o negócio e vê 20 anos de sobrevivência a título de vários atalhos, né? E aí, esse empresário tá se auto-sabotando e não queria ajuda para preparar esse negócio para dar continuidade. Por que às vezes não modifica a nossa visão do negócio diante do cenário econômico, diante do que precisa ser feito? Porque a gente não tá atento ao que tá acontecendo, deixa passar, não olha para frente um pouquinho e não bota intenção para resolver. Mais um episódio da série especial Sinapse aqui no podcast Melhor de 3, sempre com um convidado mais que especial para mergulhar fundo com a gente em assuntos de branding, growth e vendas, trazendo diferentes visões, conectando novas ideias. Eu sou o Paulo Razeira, aqui nesse trio eu sou o cara do branding. Eu Fala sou de você. Paulo Milreu, aqui nesse trio eu sou o cara do growth. E eu sou Eli Sintra, aqui eu sou o cara das vendas e nós três juntos formamos o Melhor de 3. Se você gosta de conteúdo valioso que faz realmente o seu negócio prosperar de verdade, sem blá 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 e sem conto de fadas, você precisa nos acompanhar. Bom, eu imagino que muitas das pessoas que estão aqui, se não disser todas, conhecem muito bem o Reinaldo Cafel. E antes aqui dos bastidores, eu estava dizendo que eu tinha uma pergunta inicial. Nossa proposta é falar de planejamentos para 2026, né? O que os negócios precisam começar a pensar para 2026, nessa velocidade que os negócios sofrem, né? As mudanças acontecem a todo momento. Essa semana, mais uma daquelas impactantes, né? Um grande play do mercado financeiro anunciando uma mudança drástica aí no seu regime de trabalho, trazendo todo mundo para dentro, e a galera de novo falando, tá certo, tá errado, é dentro, é fora, o que é que vai acontecer? Eu fico imaginando o que está acontecendo na economia, que a gente não tá tão ligado assim, né? A economia tá lá mais como pano de fundo de tudo. Mas a minha primeira pergunta, Cafeu, ela tá relacionada ao seguinte, a IA não é mais uma onda, é uma realidade, ela já está aí. O que você o que você consegue enxergar de impacto da IA na economia do pequeno e médio? O que vai mudar economicamente para o negócio pequeno e médio com a IA? Já tem algum estudo? São percepções? O que você tem percebido? Quais são os impactos que isso vão trazer? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho que tá convencionado aqui, né, Razeira aí, meu? O pequeno e médio ainda não se ligou nisso aí não, cara. Os caras estão lá ainda olhando para a IA, falando assim, deixa quando começar a acontecer, a gente começa a ver o que vai fazer aqui. E eu percebo que isso pode ser um grande diferencial competitivo. As empresas que já adotaram, as empresas que não adotaram. E aí, por trás, o que você vê já, o que você constata, o que você pode dizer para esse pequeno e médio que nos ouve, que começará a planejar 2026, se é que ele planeja, né? Esse é o desafio, né? Planejar. Bom, primeiro, alegria estar com vocês. A questão toda é que sempre os empresários de pequenos negócios, eles vão meio a reboque, né? A gente vê muita discussão nas grandes organizações, normalmente começa ali na área de tecnologia nesse caso, depois os bancos já incorporam isso, sacam, né? Vocês se lembram, né? Quando a internet veio, os primeiros a investir maciçamente foram os bancos, porque viram ali o fim da intermediação, né? Puxa vida, eu sou, pela minha idade, eu acompanhei, por exemplo, a construção de agências bancárias. Eu pegava aqui uma agência do Bradesco, na cidade de Bauru, você tinha ali 8 andares, 3 primeiros andares só para atender o público, né? Hoje você vai lá, a agência está resumida a meia dúzia de caixas. Então, as grandes corporações, o sistema financeiro, primeiro adotam isso, e os demais ficam meio que observando. O pequeno e médio, ele depende muito de estímulos, né? Eu tive recentemente no Sindicato do Comércio Varejista, né? Você primeiro precisa trabalhar a mente de quem comanda. E aí você fala, olha, você tem aqui 10 mil associados, qual é o perfil dele? Pequenas empresas. Vai lá na associação comercial, que eu fui presidente, hoje sou presidente do conselho, na hora que você faz um levantamento, qual é o perfil? Pequena empresa. E o que você está fazendo para despertar essa questão da inteligência artificial? Nada. Então, você tem um primeiro trabalho, que é aqueles que são capazes de influenciar esse pequeno. Tá? Por outro lado, também tem observado que, como é a questão da solução IA, ela precisa escalar, tem várias empresas focadas nesse pequeno. Então, por exemplo, eu firmei uma parceria aqui com uma empresa de Dois Cocos, indicada até pelo Paulo Milreu, que é a Alfre IA. O que é isso? Um pequeno valor mensal, o pequeno que está fazendo o lanche consegue controlar as finanças dele por comando de voz no WhatsApp. Show de bola.
Então, o sujeito abre o WhatsApp e fala, lance R$ 30 de combustível no dia 20 de outubro. E lança, vem a confirmação. Então, começam a surgir soluções para esse caminho. O Rafael Sanches, na IV Digital, tem focado também aqui na região nos pequenos negócios. Ele não está preocupado com a IA para as grandes corporações, porque parte do princípio que você tem uma área de inovação e desenvolvimento dentro da organização. O pequeno não. Então, chega um momento em que esse pequeno vai se dar conta. Mas, objetivamente, se a gente pensar para o ano que vem, não está na pauta. Primeiro que não fazem planejamento. Primeiro, eles não têm um plano, né? A maioria sequer sabe o propósito dele. Sequer sabe o propósito. Mas eu não tiro, às vezes, o mérito. A gente já discute muito isso. Às vezes eu visito empresas que faturam hoje R$ 50 milhões por ano e o sujeito nunca fez um planejamento estratégico na vida. É estranho, né? Aí você vai falar para o sujeito que ele é mal sucedido? É. Não. 20 anos a empresa existe, faturando 50 milhões. Aonde é que você pega o cara? Quando você pergunta para ele, e os próximos 5 anos? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para lá. Quando você faz isso... Ele fez bem até aqui. Ele dá um choque de realidade. Você sabe que você já pensou? Que idade você está? Eu estou com 50. Você pensou como é que vai ser a sua empresa quando você tiver 60? Você tem filho? Aí quando você começa a cutucá-lo nessa questão, aí o pequeno meio que se dá conta e aí ele entra no planejamento. Tem um caso muito legal de um amigo empresário aqui que levou a empresa dele a mais de 50 milhões ano, uma indústria, uma estrutura muito legal. E durante esse processo foi ele e a mulher, ele e a esposa. A esposa teve que estar no momento, né? A empresa cresceu, estava bem, ela cuidava do financeiro e ela decidiu fazer psicologia, porque era o sonho da vida dela. Naquele momento ela tinha que ajudar o marido para construir o negócio. Aí entrou o filho na parada. Um dia numa reunião, no começo desse ano, ele falou assim para mim, depois que o meu filho entrou e trouxe uma visão nova, nós estamos crescendo muito mais do que a gente estava crescendo e se ele tivesse aqui antes, provavelmente a gente tinha dobrado. Já estaria lá na frente. Né? E aí foi por quê? Porque ele estava naquela nova dinâmica do mundo atual e do mercado, participando de outros eventos, clubes de empresários, reuniões fora daqui, buscando, enquanto o pai estava realmente trabalhando duro para construir um negócio. Que é a questão normalmente, esses donos de pequenos negócios, eles focam muito no operacional. Agora, a sucessão, que é o caso que você citou, tem que ser preparada também. Também vejo muitos empresários queimarem a largada. Né? Qual é a tua qualificação? Eu sou filho do dono. E aí você coloca alguém sem experiência, sem estratégia, em pontos chaves. Mas eu tenho comigo que eu tenho um grande fator que fez uma ruptura com essa questão de não pensar na sucessão. Foi a pandemia. Eu visitei um grande empresário e a gente acabou fechando um trabalho com ele. E aí eu saí de lá com a seguinte conclusão. Ele descobriu que ele vai morrer. Um dia ele vai morrer. Até então, até então ele achava que ele era imortal. Aí quando você começa a perguntar o que aconteceu com você durante a pandemia? Rapaz, me vi apurado. Eu fiquei imaginando que se eu partisse dessa, como é que seriam os meus filhos comandando a empresa? Eu acho que poderia quebrar. E eu me dei conta que eu preciso investir em organização, em criar conselhos e tudo mais. Então, eu acho que a pandemia despertou essa coisa da discussão da sucessão. Não era um tema na pauta. E isso, obviamente, o pequeno pode ser até mais simples, mas o único cuidado que eu tomaria nessa questão que o Paulo levantou tem que preparar. Isso que você acabou de falar. Ele trabalhava em outro lugar, ele foi para cá, uma experiência colar. Então, isso é fundamental. O sujeito se oxigenar em outras frentes para ele poder apurar. Essa questão da IA que a gente está conversando aqui, tem um ponto até ligando nessa questão do nosso convidado, nessa questão de economia, macroeconomia, cenário, futuro e tudo mais. Às vezes, me dá a sensação que os empresários estão olhando para a IA como o salvador da pátria no sentido de cortar custo, reduzir mão de obra e, de repente, foca nisso. Começa por aí. E me dá a sensação que se você começa por aí, isso aí tinha que ser uma consequência, não a origem da história, sabe? Uhum. Porque se você coloca IA, ou de repente se você faz um primeiro esforço ali de começar a introduzir na sua empresa, e você não percebe rapidamente essa mudança de volume de investimento menor, reduz despesa, corta custo, pode gerar uma frustração. Se ele focar no outro lado, porque, por exemplo, IA, o objetivo da IA, até a gente estava falando aqui, se ele foca em vou melhorar minha produtividade, melhorar a rapidez da minha entrega, melhorar a rapidez do meu atendimento, personalizar meu atendimento, tudo isso que a IA pode fazer dentro dos processos que ele já tem, naturalmente lá na frente, ele pode até reduzir custo, mas pode ser que ao invés de reduzir custo, ele aumente aquilo que ele está entregando. Então, se ele está focado só em cortar custo, um grande risco aí puxando para brand, que eu sempre vou fazer isso aqui nesse papo nosso, né?
cara, ele corre um risco de ele manchar, às vezes, a reputação dele, porque a entrega dele está caindo de alguma maneira, sabe? A qualidade. Mas eu acho que você falou a palavra-chave aí. A gente vem discutindo muito no ambiente macroeconômico. Recentemente trouxemos até o Maílson da Nóbrega para discutir aqui. O Brasil perdeu o bônus demográfico. O que quer dizer isso? São o trabalhador ou a população na melhor idade para a melhor produção. Nós estamos envelhecendo. Esse bônus demográfico ficou para o passado. Nós não aproveitamos os melhores talentos nas melhores idades produtivas. E, com isso, o Brasil, né, inclusive meus alunos, quando a gente conversa, perguntam como o Brasil tem uma população um pouco menor do que os Estados Unidos. Como é que eles conseguem ser a primeira economia e nós somos aqui a oitava, a nona, né? Aí entra outra questão da produtividade. Né? Quer dizer, qualquer sistema econômico, você vai trabalhar com estoque de recursos naturais, estoque de capital e estoque de mão de obra. Eu não tenho dúvida que o estoque de recursos naturais do nosso país, ele é abundante. Exportamos até. O estoque de capital, ele depende muito de um ambiente de menor risco. Isso tem inibido um pouco os investimentos produtivos, porque você já tem um custo de oportunidade no Brasil de 15% ao ano. É muita coisa. Qualquer projeto que você vai tirar hoje da gaveta, você vai exigir 25%, 28% de taxa de retorno. E o estrangeiro não está acostumado com isso. Né? Quando você tem ali um retorno sobre investimento de 8% ao ano lá fora, você solta rojão. Mas vamos imaginar que a gente equacionasse essa questão do estoque de capital e ele pudesse migrar para o setor produtivo. E o estoque da mão de obra. Nós temos dificuldade. Você veja a área da construção civil, que é onde você abriga uma mão de obra menos qualificada, o nível de exigência que tem hoje com o avanço tecnológico, com a leitura de manuais, com os novos materiais, tudo isso precisa de gente qualificada. E nós começamos a ter um barulho nesse país lá atrás de que nós tínhamos que formar universitários. E nós abrimos mão daquela fase em que você poderia ter bons técnicos que iriam para a universidade se aperfeiçoar. Não. A gente criou uma série de estudantes mal educados, inclusive, do ponto de vista da educação formal, mal preparados, mas chegaram na universidade para dar volume. Como se o país precisasse só de mão de obra, de gente hiperqualificada e o resto não vai acontecer porque... E que não qualifica. Não qualifica. Por exemplo, eu ministro aula há 42 anos. Né? Quando eu fui ser aluno, no meu curso de economia aqui em Bauru, eu concorri com 17. Hoje, sobram vagas. Eram 4 turmas de administração de dia, 4 turmas à noite. Você tinha uma concorrência maior. Era prazeroso você dar aula. Você tinha discussão, você tinha debate, você tinha interesse. Hoje, eu quero passar de ano. E o que é pior, só para fechar, na pós-graduação. Quando eu comecei a dar aula na pós, e vendo que o aluno da pós, que faz aquilo porque quer, para aperfeiçoar, que a aula começa às 8 da manhã, ele chega às 9, que você dá exercício, ele vai embora, aí eu joguei a toalha. Falei, não é um modelo mais de educação que tem. Eu só fui professor 17 anos de pós. Então, para mim, é clássico isso. E, Cafeu, você vê as instituições de ensino sucateadas. Meu filho entrou esse ano na faculdade, meu filho do meio, e uma faculdade que sempre teve um padrão, reconhecida e tudo mais. Primeiro semestre, 4 dias de aula presenciais e uma online. Clássico para baratear, não é porque a aula online era ótima. Eu fiz uma pós online e foi excelente. Da FIA, inclusive. Foi excelente a pós. Mas uma aula online, 4 dias presencial. Segundo semestre, sem avisar, ele entrou num outro curso, 3 dias presenciais, 2 online. O que esperar do próximo semestre dele? Vai caindo. Ele já fica frustrado, ele vê que os alunos estão lá à toa, e um dos professores desse ano entrou na sala de aula, Café, entrou na sala de aula para dizer assim, eu não sei porque me escolheram para estar nessa aula, eu não sei muito bem o que eu vou dar. Completamente despreparado. E leva a aula só pela metade e dispensa. Agora, voltando à questão Isso do impacta, Razeira, isso impacta. é a produtividade, porque aí você pega, por exemplo, a IA, ela tem que ajudar no ganho de produtividade. Sim. E não é aquela história, vai substituir alguém, não. Eu tenho que treinar para dominar. Vamos pegar um pequeno negócio. Eu sou lá um dono de um negócio de lanche. Eu, minha mulher e o meu filho. Puxa, se eu tenho um assistente virtual recebendo mensagens do meu cardápio, fechando a demanda de um delivery, puxa vida, eu economizei num assistente e dei um atendimento. Sim, melhorou a experiência. Você entendeu? Claro. Implementação prática e simples da tecnologia. É isso, A mão não de quem adianta vai usar. pensar. Não, porque, assim, a IA ela é uma excelente ferramenta para amplificar inconsistência, porcaria, aquilo que já está sendo mal feito. Se você só coloca ali, você não tem uma estrutura, essa é a questão que a gente está falando, de planejamento, de você ter estratégia, não começar pela operação. Se você não tem isso bem desenhado para marcas, de novo voltando aqui para o meu lado, se você não tem bem
definido, desenhado, o posicionamento, sua proposta de valor, aquilo que você realmente entrega, você ter essa coerência, consistência e tudo mais, você coloca só a IA aí, ela pode estar amplificando a inconsistência o tempo Agora, inteiro. o pequeno, ele tem um outro grande problema, é que normalmente ele nasce do operacional. Então, vamos pegar o caso lá. Eu sou um pizzaiolo. E aí veio o dono da pizzaria ganhando dinheiro. Pô, eu sou o cara que faz a pizza. Esse cara está ganhando dinheiro na minha cabeça. Eu vou montar a minha própria pizzaria. O que é isso aqui? É só fazer essa pizza. Só fazer Botar uma aí- menina pra atender ali, pronto, tá tudo resolvido. Aí ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que administrar estoque, ele tem que ter capital de giro, Entendeu? ele tem que... Mínimo sobre- Aí ele sobre começa a se dar DRE, conta que existe margem. um sócio que ele Sócio não controla, oculto. que é o Governo. governo. Pô, mas tem que pagar imposto, eu tenho que pagar encargos Todo sociais, mês. fundo de garantia. Puxa, aí eu, cara... Duvido que ele pagava, eu não vou pagar, não. Ou seja, um bom pizzaiolo ele virou, não se preparou para ser um bom empresário. Aquela velha história de o melhor vendedor provavelmente não será o gerente que você precisaria. Não quer dizer que isso seja a regra, que não Regra, tenha gente mas que tenha sucesso, é mas é uma um grande ponto- ilusão, É um uma ponto de grande atenção. ilusão. Ó, eu acho que a gente está seguindo muito bem, porque a gente falou do que a gente veio fazer aqui, falar das perspectivas para 2026. A gente está falando das causas, naturalmente, quando a gente olhou, falou, por que a gente precisa falar das perspectivas? Né? Tem várias coisas que são causas que necessitam ou direcionam a gente para falar de 2026. Mas eu queria só passar por um ponto que a gente falou aqui, porque o nosso conteúdo é esse conteúdo que provoca esse tipo de reflexão. Empresários médios e pequenos, eles têm uma espécie de autodefesa, que eu também chamo de autossabotagem, de dizer que o negócio dele é próspero. O negócio dele, se ele fosse próspero, ele trazia sucessão. O negócio dele só é próspero quando ele tem a perenidade que uma empresa precisa ter. Muitos deles são vaidosos e dizem que o negócio é próspero, mas por trás daquilo não tem coragem de colocar a sucessão para herdar. Por que a sucessão não pode herdar? Porque tem endividamento fiscal muito alto, tem um passivo muito alto, e esse negócio é um negócio de sobrevivência, ele não é um negócio perene. Porque por trás daquele negócio de 20 anos que sustentou a família, tem muito endividamento, tem endividamento fiscal, tem passivo trabalhista, e eu vou colocar meu filho para herdar esse negócio? Então, não vou colocar. Então, às vezes, muitas vezes a gente olha para o negócio e vê 20 anos de sobrevivência a título de vários atalhos, né? E aí, esse empresário está se auto-sabotando e não queria ajuda para preparar esse negócio para dar continuidade. E ele está dizendo, pô, você sabe no meu negócio mais do que eu? Eu falei, sei sim. Se eu tivesse no teu negócio, provavelmente ele não teria esse endividamento fiscal que tem, não teria esse endividamento financeiro que tem, não teria esse passivo trabalhista que tem. As pessoas já teriam aqui a fim de trabalhar, gostando de trabalhar nesse lugar, porque tua equipe não gosta de trabalhar aqui. Várias coisas teriam. Mas ele continua sobrevivendo lá. Conheço vários assim, eu tenho certeza que vocês conhecem. Negócio de 20, 30 anos que eles sobrevivem e não querem falar de sucessão, porque a sucessão é uma bucha para quem vai herdar. Como que eu vou passar para o meu filho passivo de 30 anos? Pô? Mas tem um grande desafio também e um grande erro desses empresários. A gente chama isso em contabilidade do princípio da entidade. Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Há uns anos, junto com o Adriano Fábio, meu primo, nós fomos fazer um trabalho numa rede. Qual era a dor? Por que fomos chamados? Olha, eu compro a mercadoria para pagar em 60 dias, eu vendo para 30 dias, mas chega no dia 20 eu não tenho dinheiro. Então, é um problema de capital de giro. É uma média empresa, um pouco pequena para média. Primeiro, um grande erro, né? Porque no comércio e na indústria, ciclo operacional é o tempo que você tem de estocagem, mais o tempo médio que você concede aos seus clientes. Ele só estava levando em conta o tempo que ele concedia para os clientes. Ele estava achando que tudo que ele compra... Ele vende automaticamente, e não era verdade. E além do que, um setor que precisava de muito estoque com muitos itens. E o ciclo financeiro depois que você apurou o prazo médio de estocagem, imagina, você tem um estoque para 60 dias, você vende a 30 dias, você tem 90 dias de ciclo operacional. Você olha quem que financia isso. Se o seu fornecedor te dá 45 dias em média, você vai ter que tem que bancar 45 dias. Então, a primeira constatação foi, você tem ciclo financeiro alto, porque você tem um estoque alto, você tem várias lojas, o seu produto precisa de diversificação, não é um único produto, portanto, esse é um problema. Puxa vida, como é que a gente faz? Você tem que atacar as 3 variáveis, né? Ok. Aí, fomos para o outro levantamento. E perguntamos lá de cara para o sujeito. Qual é a retirada mensal? Na época, era 10 mil reais. Poxa, 10 mil reais pelo que você fatura, está perfeito, né? Olhamos lá. Aí, vamos entrar, né? O que está acontecendo? Né? Já identificamos o problema aqui de ciclo financeiro. Vamos ver se tem algum outro problema. Aí pegávamos lá, Escola da Mariazinha, R$ 1.000.
pescaria do papai. Isso estava fora dos 10 da retirada. R$ 5.000. Prestação do carro do senhor tal. Olha que nós somamos, deu mais 20. Uhum. Aí fomos apresentar o relatório. Fizemos todo um trabalho, 80% falando do ciclo operacional, financeiro. Ele estava com um sistema lá de controle precário, não tinha contagem de estoque por amostragem, não tinha sugestão de compras mínimas, de estoque mínimo para compra automática e tal. E aí nós falamos, olha, e teu prejuízo, e aí falando da RE, vem vindo daqui, ó. Você não retira 10, você retira 30. Sabe o que ele falou na hora? Dá para você pular essa parte? É verdade. Chamar o Adriano Fabre aqui, meu primo vai falar mesmo. Não me fala a minha verdade. Sabe o que eu falei com o Adriano? Eu falei, Adriano, eu não quero continuar É um dando negócio que consultoria. sobrevive, Café. Deixa eu só te falar o resumo dele. Quebrou. Pois é um negócio que sobrevive. Pode existir há 10 anos, parece ser próspero, né? Mas é um negócio que A sobrevive. mesma coisa aconteceu numa outra empresa em que eu fiz o levantamento e apontei para eles, olha, o que aconteceu? A pandemia fez com que o faturamento dele caísse pela metade. Só que a retirada dos sócios, inclusive que não atuavam na empresa, continuou no mesmo patamar. Quando eu fiz o diagnóstico, eu falei, olha, vocês têm que remunerar com Prolabore quem trabalha na empresa e distribuição de resultado para quem está fora da empresa. Vocês faturavam 300 moedas e tudo somado, vocês distribuíam 10% disso, com o Prolabore dá 30 moedas. Vocês estão faturando 150 moedas, vocês continuam pagando os 30. Como se estivesse distribuindo lucros de 300, Que né? não existia. Que não existe mais. Aí sentaram com a família não quiseram. Eu falei, olha, o que vai acontecer é que vocês vão vender patrimônio, vocês vão se endividar, e o teu negócio, que hoje vale 10 moedas, vai valer 5 moedas, depois vai valer 3. É meio uma analogia de vaca leiteira, né? Aí tivemos, porque aquela coisa, o empresário, ele acha, nesse caso, primeiro que ele não separa, então aquele primeiro exemplo é não separar o princípio da entidade, eu tenho que pôr um Prolabore e se tiver lucro e tal. E a segunda é que ele acha que a empresa pode. A empresa pode, não tem problema eu pegar dinheiro no banco para a empresa para questões pessoais. Quantos não tem casa na praia saindo dinheiro da Espécie empresa que não existe? de autonepotismo, a gente pode dizer. Fala assim, ó, cara, Eu não consigo entender como é que a empresa tem que me servir. Tem que me ela tem que me servir, mas pô, você diminuiu o seu faturamento. Ah, não, eu mando embora o funcionário, mas eu não baixo minha bola. Eu preciso disso aqui para sobreviver. Então, esta empresa, segunda que eu falei, o valor de mercado dele cai mais de 50%. Por quê? Venderam o prédio, ainda tem dívida bancária e tem dívida tributária. E supostamente para oferecer tudo que está sendo vendido, né? Toda essa redução de ativos aí para monetizar ou oferecer como receita para o sócio. Receita, né? Falou, não é. E o pior é que eles gastam em consumo e não tem. A outra coisa também que eu percebo é: o sujeito tira dinheiro da empresa, ele cria um grande patrimônio e são raros os que devolvem quando a coisa não vai bem. Ah, não, no meu patrimônio ninguém mexe. Pô, mas você tem uma casa na praia que você tirou da empresa. Vamos lá, nem que seja um empréstimo lastreado nesse imóvel para sobreviver. Raros. A história se o negócio fosse próspero, ele faria isso. Por que ele não... Peraí, deixa a gente ir para a consequência. Deixa a gente falar da consequência, senão a gente vai ficar muito no tema do cara e a gente já deixou a cabeça dele inchada já. Porque se ele tá ouvindo a gente até agora, ele já tá falando assim, putz, grego. Eu queria olhar para o futuro. Eles sabem, o futuro. Consequência para 2026. O que a gente tem de consequências num ano que a gente sabe quanto é emblemático, Copa do Mundo, eleição no mesmo ano. Último ano do governo Lula, fechando o ciclo de 4 anos. O que ele vai deixar para nós? Segurança na mesa, segurança aí na mesa, literalmente. Mas uma coisa que eu tenho percebido que tá meio antagônico o café. O começo do ano iniciou para o varejo e os resultados estão melhores do que eu imaginava. E aí é uma amostra muito pequena, certamente você tem uma amostra muito maior, mas quando eu olho para os clientes da consultoria de varejo e aí converso com ex-clientes, a gente está sempre próximo ali, falando, rapaz, os resultados são melhores do que a gente esperava. Ontem teve lá em casa uma pessoa para montar a árvore de Natal. Então, minha esposa contratou uma pessoa que monta a árvore de Natal. Deve ser uma tremenda do mar, porque lá em casa só é uma sequoia de Natal. Natal. É uma árvore bonita. Assim. Lá em casa eu tô adiando para não montar. Então... Eu estou esperando passar o Natal. Não dá. Quando eu juntei as coisas lá, eu falei, não, vamos chamar o rapaz de novo para montar. Ele demorou 15 dias para arrumar uma agenda. Foi ontem à noite. Esse é um prestador de serviço. Um prestador de serviço. Ele foi ontem à noite fazer isso aí. E aí, acabou, montar, tirar foto e tal. E aí ele falou para mim, minha agenda já está toda bloqueada até o dia 24 de dezembro. Falei, cara, você tá brincando. Ele falou, ou ornamentação ou montagem de árvore. Eu estou desde o dia 1º de setembro fazendo isso.
na loja que ele trabalha não tem mais estoque. Ele falou, não tem mais nada pra gente vender lá, tá? A gente vai depender do que a gente receber a partir de agora. Já acabou tudo, não tem mais árvore, não tem mais nada, tá? O que tem lá é as coisas mais baratinhas, que não fazem muito sentido. Se a gente for procurar produto de qualidade... E aí eu logo perguntei pra ele, como é que foi o ano passado? Ele falou, cara, eu nunca vi nada igual esse ano. Mas tem uma explicação. Nunca foi igual, tem uma explicação, nada então. foi igual ao que está acontecendo esse ano. A gente nunca viveu. Ele falou, ó, eu vou trabalhar todas as noites daqui até o 24 de dezembro e ainda eu recebo ligações de pessoas que estão querendo. Isso comprova o alerta que nós economistas fazemos. O que está acontecendo com o Brasil? Que é o mesmo que aconteceu no governo da Dilma Rousseff, que é do PT também. Você tem a grande variável que representa 70% do PIB, quando eu olho pelo lado da demanda... É isso que a gente quer entender. Por que isso tá acontecendo? eu olho do lado da oferta, o PIB, eu vou somar o que o setor primário vende, agropecuária, vou somar o que o setor industrial vende, que é o setor secundário, e vou somar o setor terciário, que é o comércio e serviço. Comércio e serviço representam praticamente 70% do PIB. Tá? Então, qualquer movimento que você tenha no setor terciário, você puxa 70% do PIB. Então, se crescer 10%, você já puxa 7%. Quando eu olho pelo lado da demanda, dá o mesmo resultado, eu vou olhar o consumo das famílias, que é 70% do PIB, os investimentos do setor produtivo, que dá mais ou menos 18% do PIB, os gastos do governo, que dá mais ou menos 2% do PIB, e o resultado da balança comercial, o que eu exporto menos o que eu importo, que representa 1% do PIB, o resultado líquido. Qual é a estratégia quando você quer gerar uma sensação de bem-estar artificialmente? Quando a gente fala assim, não sustenta a economia, não sustenta o crescimento. Depois eu tenho outra pergunta ligada a isso. Por que vocês dizem que não sustenta? Ok, Tá? mas vamos lá. Quando eu quero movimentar a economia, eu estimulo o consumo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu sou um governo que gasta mais do que arrecada. Ora, se eu estou gastando mais que arrecada, esse dinheiro está chegando para o servidor público, esse dinheiro está chegando nas prefeituras, esse dinheiro está movimentando a construção civil. Está chegando na ponta. Está chegando na ponta. Então, você tem maior liquidez no mercado. Não à toa que o Banco Central mantém a taxa de juros no Brasil, a segunda maior taxa descontada da inflação do mundo. Por quê? O governo é gastador, injeta liquidez, tem mais dinheiro circulando sem geração de riqueza, sem produto. Então, o consumidor tem mais dinheiro, ele tem mais possibilidades, porque as empresas, usando essa liquidez, continuam se movimentando, e o Banco Central chega e fala assim, ó, você está botando o pé no acelerador a 120, mas essa via tem que andar a 80. Ele aumenta a taxa de juros e põe o pé no freio. No mesmo veículo. Aí vai chegar uma hora que vai dar problema no carro. Quando você faz isso e você mexe na variável consumo, você está movimentando a economia. Além disso, apesar da taxa de juros alta, o governo vem estimulando o consumo. Por exemplo, consignado privado sem passar nas mãos do RH. Antes da lei, eu era RH de uma empresa, você era do banco, você me procurava e falava, Cafeu, quer fazer um convênio para ter consignado para os seus funcionários? Eu falo, quero. Quandições você me dá? 2,2% ao mês. Como é que vai funcionar? O teu funcionário pode pegar até 30% do que ele ganha. Se ele esticar para 60 meses, a gente faz o cálculo, beleza. E você vai receber uma lista em que você vai descontar do funcionário e vai me pagar. O atual governo fez o quê? Ó, não precisa passar pela RH, não. O Cafeu está estudando, é professor na IT, sem falar nada para o RH lá, você pode ir lá no banco X e pegar um consignado para você. O que está acontecendo? Potencializou o crédito. Eu tenho chamado na CIPATES para conversar sobre o risco do consignado para os funcionários privados. Como efeito para a empresa, como reflexo negativo Esse para a empresa. escândalo todo que nós estamos vendo em torno do INSS, em parte, é dinheiro que está entrando via crédito. Entrou, né, cara? Já entrou. Entrou no mercado. Entrou na mão do aposentado e pensionado. Então, veja bem, os dois grandes vetores que movimentam 70% do PIB brasileiro vêm do consumo das famílias, que os dois grandes vetores do consumo são renda e crédito. Tá. 94 milhões de brasileiros recebem alguma transferência do Estado. 94 milhões, algum programa social. Então aí você está dando um dinheirinho... 70, já está em 94 milhões. Quase a metade. Você tem aqui o menino que está recebendo o pé de meia. Você tem o cara que está recebendo o Bolsa Família. Por sinal, o Bolsa Família distorce completamente a estatística da taxa de desemprego. Porque a taxa de desemprego... Não está procurando. O princípio e eles não falam, nem na letra miúda não está constando isso. O princípio é, você tem uma população em idade adulta e você tem a população economicamente ativa. Você tem mais de 14 anos, você está na população em idade adulta. Eu pergunto para o Razeiro, você está na idade adulta?
Vamos ver se ele está na população economicamente ativa. Você fez algum esforço para procurar emprego nos últimos 30 dias? Ele fala, não, está fora da estatística. Mas ele não falou não, sabe por quê? Porque se ele tiver ocupado de alguma maneira, informal, ele vai ficar 12 meses recebendo metade do Bolsa Família e daqui a 12 meses ele tem que sair do programa. Então ele prefere fazer um bico. Aí você pega que a força de trabalho no Brasil é de 102 milhões de brasileiros, 39 milhões estão na informalidade. E fora os que estão trabalhando sem carteira assinada. Então, respondendo, por que esse sujeito está tendo uma sensação boa? Eu ia falar, não é euforia, é resultado mesmo. Mas Boa, por trás porque disso- é artificial. E aonde está o preço disso? No nível de taxa de juros. Pensa comigo. Mas Pensa- aí eu quero. Porque o que você vai falar provavelmente já vai responder, Café, mas aí você vai poder ilustrar mais. Eu vou trazer para o momento anterior, né? O momento anterior, então a gente teve esse mesmo regime, né? Antes do governo de direita entrar, a gente teve esse mesmo regime. O governo de direita entrou e falou: cara do céu, tá tudo terra arrasada aqui. Cara, mas em 2, 3 anos, eles colocaram supostamente os carros, o trem nos eixos de novo, organizaram tudo, e aí não fica uma sensação assim de que, putz, isso que está acontecendo agora pode ser resolvido depois, facilmente. Porque, afinal de contas, o governo anterior, também, o governo de direita anterior, pegou um resultado produzido artificialmente, mas depois de um período foi lá Não, e mas corrigiu. teve um resolve. evento. Como é que, Não, mas teve um como é que a evento. gente buraco, mas não volta ao patamar anterior. Mas como é que a gente conta isso Calma, pro calma, pobre que tá calma. lá e Não, falou, calma. cara, ó, eu tô... Porque é o problema da sensação. E aí você tem que O pobre colocar. e o pequeno, né? Não é só Mas o aí você tem que pobre. colocar na variável a eleição. Por que o ano que vem, e não no primeiro ano desse governo, vai ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Porque o atual governo sabe que a classe média, quanto mais a renda maior, e admitido pelo próprio presidente da República, quanto maior a renda, menos vota nos progressistas. Então nós temos que entender o seguinte, ó. Lula, 8 anos. Boom de commodities no mundo todo, e ele não fez a lição de casa. E aí eu vou falar, eu sei que você ia perguntar da sustentação do crescimento. Sustentar o crescimento é o seguinte: eu preciso que a economia cresça, mas que a infraestrutura esteja preparada. Vamos pegar o caso lá atrás do apagão, no governo Fernando Henrique Cardoso. O Ciesp tinha alertado o governo, falou, olha, nós estamos crescendo de 7% a 8% ao ano, no setor industrial. O Ciesp chegou no governo Fernando Henrique e falou, olha, nós não teremos energia elétrica e outras fontes para sustentar esse volume de crescimento da indústria. Então, quando eu falo em sustentar o crescimento, eu preciso ter infraestrutura de energia, eu tenho que ter escoamento de produção, eu tenho armazenamento, eu tenho que ter portos modernos, aeroportos modernos, eu tenho que ter um setor público eficaz, eficiente, produtivo. É isso que diferencia um país do outro. E nós somos precários nisso. Veja o que aconteceu recentemente com o café. Nós não tínhamos... praticamente, estou exagerando, não tínhamos um grão em estoque. Nós não tínhamos 1% da nossa necessidade com estoque regulador, que sempre foi uma tônica do país. O que você faz enquanto governo? Você estoca quando está boa a produção, para no momento de escassez, você fazer o jogo aqui. Então nós não sustentamos. E aí que eu vou voltar no risco que nós temos. Por quê? Quando este artificialismo é colocado em voga, dá essa sensação para o trabalhador que está tudo ok. Mas é semelhante na tua casa, em que você usa o seu cheque especial e vai para a Disney e troca o carro. Você está complementando a tua renda com crédito. E deixa para pagar depois, vamos ver o que Uma que hora dá. não vai chegar a conta? Claro. Então, o que vai acontecer primeira coisa, no curto prazo. Conversa com o empresário se ele está tendo essa mesma sensação. Por quê? Ele tem 2 fatores que estão puxando a taxa de juros para cima. A primeira é a própria inflação, que felizmente agora saiu um índice que caiu, mas o Banco Central persegue 3% e não 4,5%, que é o limite superior. E o segundo fator que não derruba a inflação é a necessidade de financiamento do Estado. Quando você começa a se endividar, você precisa do sujeito que tem dinheiro de comprar seus títulos públicos. Há 15 dias, o governo não conseguia rolar a dívida dele no dia a dia. As pessoas não estavam comprando os títulos públicos. Tiveram maior dificuldade para essa rolagem. Ou seja, quem vai financiar o Estado, que a gente chama de títulos públicos e compra de títulos, você está falando, eu para te financiar, se você der um juros de 8% ao ano, eu não te financio. Eu quero 15%. Eu quero muito mais. Então, qual é o efeito desse artificialismo sem sustentação e gastança acima do que arrecada? Aumenta o endividamento, aumenta o risco, a taxa de juros não cai. Ou seja, o Banco Central, nas suas notas, está toda hora falando, a inflação está benigna, estou percebendo, o dólar está em queda porque nós temos uma taxa de juros alta, vem para cá, a cotação está menor, isso descontaminou um pouco, nós estamos com desinflação, mas o risco fiscal ainda é alto. Quando ele fala o risco fiscal ainda é alto, ele está dizendo a dívida pública, se não fizer nada, ela vira o ano que vem
no ano de eleição, em 82,5% do PIB, a recomendação internacional é de 53% do PIB. A dívida bruta dividida pelo PIB. E se continuar do jeito que está, que foi o Instituto Fiscal Independente do Senado, ele aponta que nos próximos 5 anos nós chegaremos em 124,5% do PIB. E aí, que é aquilo que nós estamos discutindo, vai impactar o ano que vem? Não. Porque o ano que vem é um ano de eleição. O ano que vem vai injetar dinheiro, por conta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e depois até 7.350 ele vai ter algum benefício, vai para consumo. Né? Tem uma estatística em economia que a gente chama propensão marginal a consumir. Para cada R$100 que você incrementa de renda, a propensão marginal a consumir é de 80%. 20% você poupa. Mas nós vamos pegar faixas que vão ter o maior benefício de 3, 4 mil, com consumo represado, a tendência é 100% do consumo. Em resumo, né, Café? O Então contexto você vai é continuar, outro, né? você vai O contexto para o ano que vem é diferente do contexto de 2022. E aí você tem que levar em conta que lá atrás, que o Lula, 2022 não, que o Lula 2018. surfou e não fez a lição, ele entrega para Dilma Rousseff com um gasto público maior e que a gente falava, vai a bomba, vai estourar na mão dela. E não deu outra. Ela conseguiu fazer os primeiros 4 anos, colocou uma equipe econômica fraquíssima, diminuiu artificialmente os juros, que é o que o governo atual quer, potencializou o consumo, chegou um momento que ela não tinha mais recursos, teve que fazer a tal da pedalada fiscal e a economia não estava bem. A Dilma teve o impeachment porque a economia não ia bem. Contornaria o problema ali, mas ela deixou o país em 2 anos de recessão. A Dilma colocou no Brasil uma pandemia sem ter tido a pandemia. Quando vem o Temer, ele traz o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles tem uma sacada. Vocês tiraram a Dilma pela pedalada, pelo gasto exagerado, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um teto de gastos. Eu vou levantar quanto a gente gasta agora, nós gastamos 100 moedas. O ano que vem, nós vamos gastar 100 moedas corrigidas pela inflação, não mais que isso. E no outro ano? 100 mais a inflação. Acalmou o mercado. E nós só não fizemos as reformas mais estruturantes porque vocês se lembram que vazou aquele áudio do Temer com o pessoal da JBS e tudo mais, e isso criou um mal-estar, e ele teve que recuar para se proteger. Senão ele teria sido o governo de passagem de maior reforma desse país. A tributária estava pronta, a previdenciária também. Quando o Paulo Guedes assume, ele vem com uma visão mais liberal. Fala, olha, eu tenho que criar base para que o Estado seja menor, consequentemente, eu tenho que ter um marco econômico, né, menos regulação do mercado, eu tenho que confiar mais nos agentes econômicos, criar um ambiente de negócios previsível e estável. Gere mais confiança. Né? Mais confiança. Consequentemente, eu vou fazer com que essa produção cresça pela confiança. Como eu vou enxugar a máquina administrativa, eu posso reduzir a carga tributária. Com menos dinheiro eu consigo entregar. Então, ele levou para o Congresso a reforma administrativa, ele teve um sucesso com a reforma previdenciária, que economizaria 700 bilhões de reais em 10 anos. Só que teve um problema. Qual? Pandemia. A pandemia. A pandemia fez com que o governo injetasse na economia 700 bilhões de reais. É o fundo emergencial para segurar. As atividades ficaram fechadas, é o dinheiro para o setor de turismo. E muita gente olha as estatísticas hoje e compara esse período como se não tivesse tido a pandemia. Eu tenho convicção que se o modelo liberal que estava ali tivesse tido continuidade sem a pandemia, hoje nós estaríamos voando. Voando. O que aconteceu? É um pouco da sensação que eu tenho, que eu falo, pô, se conseguiu resolver daquele jeito... Imagina, e mesmo assim, terminada a pandemia, eu não acreditava. Eu colocava para os meus alunos, nós vamos crescer em U. O que é crescer em U? Você cai, porque veio a pandemia... demora um tempo e depois você sobe. Não, nós crescemos em V, que é o que o Paulo Guedes falava. Caímos e voltamos rápido. Demos um mergulho e voltamos. Era só sequenciar. Aí, na transição em que o Lula ganhou, já pede para o Congresso, ele autoriza 173 bilhões de buraco. Ó, teto de gasto não funciona, porque o governo anterior já abriu mão. Mas abriu mão por conta da pandemia. Era só reposicionar. Olha, eu vou continuar com o teto de gasto agora numa nova realidade. Olha, era 110 moedas, agora serão 130 moedas. Mas será... teto de gasto. Não vamos fazer um novo arcabouço fiscal. Nesse arcabouço fiscal novo, se você gastar acima do que você está colocando, se você tiver um déficit acima, acontece alguma coisa? Não vamos pôr a lei de responsabilidade fiscal aqui, porque a Dilma perdeu o emprego e a presidência porque ela feriu a lei de responsabilidade fiscal. Ora, então você faz um negócio para inglês ver. E aí eu vou introduzindo programas sociais, por quê? Aí que vem onde eu queria chegar. É um modelo que não sustenta, mas dá voto. É isso que... Porque o adolescente que não vota, se bem trabalhado, acima de 16 anos, vai votar, quem foi o paizão que me deu o pé de meia? E o pequeno também, né? O pequeno que tá vendo lá o negócio dele falou, cara, esse tô cara vendendo pra caramba, os negócios estão acontecendo aqui. Não, a economia está muito melhor agora com o Lula. Eu vendi a o cara que está na 800 reais. transferência de renda, você acha que ele vai querer abrir? Fora os boatos, é o terrorismo. Olha, vão acabar com o Bolsa Família, vão não sei o quê. Então,
É um momento delicado da economia e a leitura é janeiro de 27. Lula ou não Lula, vai ter que ter uma reforma fiscal. No debate com o Maior da Nobre que nós trouxemos, ele trouxe uma leitura que eu concordo. A boa notícia é que, no passado, as crises, ele entende que vai ter uma crise, e eu também entendo. Ano que vem já? No fim do ano, 2027. Você joga o ano Depois que vem, você conta continua a sensação. Como é que a gente vai passar 2026? Aí, Vamos morrer devagar. Qual não é a precisa morrer leitura? rápido. Vamos qual deixar é a morrer leitura? E é verdadeira. No passado, nós tivemos crise vinda do sistema financeiro. Na década de 90, logo depois do Plano Real, tivemos a crise mexicana, aí teve que ter o PROER, que foi uma injeção de dinheiro para segurar o sistema financeiro. E a outra crise que nós tivemos nesse período todo foi a crise do balanço de pagamentos. Vocês lembram, em 1999, nós temos o choque da moeda, tivemos que buscar dinheiro no Fundo Monetário Internacional, porque nós não tínhamos reservas. Então, nós tivemos duas crises, uma vinda do sistema financeiro e outra vinda do balanço de pagamentos. Hoje nós não temos problema aqui. Nós temos 400 bilhões de dólares de reservas cambiais e o sistema financeiro brasileiro está consolidado. Então, um banco tiver algum problema, outro vai lá e compra facinho. As empresas também se tornaram mais maduras. Se você olhar nas empresas listadas na Bolsa, investir em governança, uma série de questões que a própria Lava Jato passou a exigir, né, o tal do compliance e tudo mais. Então, se vier uma crise do lado fiscal, é tranquilo. Por quê? É uma questão de receita e despesa. Então, na minha avaliação se em janeiro de 27, quem sentar lá na cadeira forem os progressistas, uma continuidade do Lula, a tendência para o ajuste fiscal, pequeno corte de gasto e muito aumento de tributo. Se for alguém da direita, na minha avaliação, é corte de gasto sem aumento de carga tributária. Tá. Mihail, você lembra o que você ia falar ainda? Eu quero saber como é que nós vamos sobreviver em 2026 até lá. Se continua sendo bom em alguns setores e se no meu for eu preciso correr e aproveitar bastante, significa que eu preciso aprender a competir mais porque vai ser bom para o meu setor e eu preciso acumular capital para eu aguentar 27, ou vai ser ruim para todo mundo. Não vai ser ruim para todo mundo exatamente porque este modelo de prosperidade artificial vai continuar. E talvez até incrementar. Vamos fazer aquele exercício. Se eu presto serviço para B2B, eu tenho que detectar qual B2B está indo melhor nessa onda para eu abordar esse B2B. É isso aí. Eu sempre olho, né? Eu tive até numa... Já vou dizer para você, desculpa, Café. Não, vai lá. Duas coisas que eu vou colocar, que eu queria a tua análise também, mas eu vou falar para o Paulo. Ó. Quero vender para o cara que está montando Ontem eu atendi um cliente meu que nas últimas conversas a gente estava fazendo um mapeamento e olhando para 2023. A gente fez esse trabalho 26. junto. 2023, a gente fez esse trabalho olhando, falando o seguinte, quais são os segmentos que mais cresceram? Você lembra que a gente foi lá e listou os 23 segmentos? Tá? E a gente não viu logística. E aí, esse ano, a gente está fazendo esse trabalho com esse cliente e a gente está colocando o canhão todo para logística. E a gente vai olhar para a logística e vamos olhar para algumas coisas de logísticas que está explodindo muito. Mas deixa eu colocar isso para você, que é assim sobre 2026 ainda. Consultoria, assessoria, mentoria. Vai bombar. Eu vejo assim, quanto para nós, quanto pior, melhor em volume de oportunidade. Mas quando as coisas economicamente estão gerando resultado para as empresas, os projetos são melhores. Sim. Quando tá muito ruim, é muito projeto picado, sabe? Muito projeto precisando de ajuda. Mas quando as coisas estão boas, tem empresário que fala assim, eu vou aproveitar para buscar mentoria, consultoria agora, que as coisas que eu estou podendo pagar para me estruturar para momentos. E é o cara que está um pouco melhor, ele vai lá. E aí você vai ter dois universos. Porque nós temos também que olhar o outro lado. Quando eu falei do crédito, nós temos que levar em conta que quase 80 milhões de brasileiros estão com dívidas. E desses, mais ou menos 35% têm dívida atrasadas. Então, eles estão pegando crédito, mas não estão honrando. Apostas online tem, inclusive, consumindo muito dinheiro que sai do consumo. O nível de recuperação judicial, principalmente no setor primário, nunca foi tão alto como agora, incluindo construtoras e alguns setores. Então, nós temos que ver alguns sinais de enfraquecimento. Obviamente, porque quando a gente olha a economia, eu sempre faço essa comparação com meus alunos. A macroeconomia é a floresta e a microeconomia são as árvores. Quando nós falamos, o país vai crescer esse ano 2%, 2,2%, no ano que vem 1,8%, é a floresta, você está olhando de cima de um helicóptero, você fala, poxa, que bonita essa floresta, ela está crescendo, né? Aí você aterrissa e começa a olhar as árvores. Puxa, essa aqui está com cupim, essa aqui já está envelhecida. Que um mês ela morre. Então, você vai ter sempre, dentro do contexto econômico, e aí o Paulo que acompanha minhas palestras sabe que eu falo disso, que a gente também, quando as coisas não vão muito legais, a gente acha que o PIB vai zerar. Né? Ele gosta dessa expressão que eu falo. Não, eu acho também muito legal. Eu vi você falar isso, eu acho muito legal. Vamos imaginar que o ano que vem o crescimento de tudo errado, vai ser zero. Serão 12 trilhões de reais. E é zero, tudo errado. vai ser menos. Só se tiver recessão. Difícil.
Tiver recessão quando você tiver mais de 2 trimestres andando para trás. Mas é difícil ainda. Vamos imaginar que tenha recessão. Não vai ter. No ano que vem está garantido. Mas vamos imaginar que tivesse, de 1%. Vai perder 120 bilhões do PIB. De 13, Vai de ser 12, 11 11 trilhões e 880 milhões. É bom. De... O Café, lembra que Então é isso. Tá mudando de mão só, né? É isso. Agora, o que pode acontecer, e aí só para fechar, é que eu tenho que ter um olhar setorial. Vamos pensar no seguinte. O varejo depende do consumo. Ora, a massa salarial, a tendência é não crescer tanto, porque o emprego formal já começou a mostrar enfraquecimento, a taxa de desemprego ela é artificial, a gente sabe disso, e o crédito continua caro. Você vai ter inadimplência. Então, eu não prevejo um crescimento forte pelo consumo, que representa 70%. Vamos fazer um exercício que o consumo ano que vem cresça 2%. Então, você vai ter um PIB puxado 1,4%. A outra variável da demanda é investimento. E aí, Paulo, vai responder para você. Na minha avaliação, o empresário vai segurar. Ele não vai tirar da gaveta os projetos. Ele está inseguro. O custo de oportunidade é alto, porque quando você tem 15% de taxa Selic, o estímulo para você botar o seu dinheiro na produção é muito baixo, a não ser que você tenha um mercado daquele que está bombando, que você está numa expansão, que você conseguiu um mercado internacional. Então, eu prevejo um nível de investimento produtivo muito baixo. Não vai puxar o PIB. O gasto do governo vai continuar, mas aí é a grande variável, que se ele continua alto, ele gera o efeito colateral de manter os juros altos, que prejudica o consumo. E o setor externo, com esses problemas com os Estados Unidos, dificilmente nós vamos ter. Então, por isso que a gente projeta 1,5% de crescimento no ano que vem. Que é mais. Então, o varejo ainda vai ter fôlego, vai ter que usar muita criatividade, mas vai ter que conviver com inadimplência. E aí, no nosso setor de consultoria, nós vamos ter dois trabalhos. Aqueles que criaram gordura agora, represaram o dinheiro, vão querer consultoria para dar estrutura, planejamento estratégico, mentorias, melhoria da equipe, como vender mais, inteligência artificial, blá, blá, blá. E nós vamos ter um outro campo que é do socorro. Esse cara não vai ter condições de falar em planejamento estratégico, mentoria, ele quer você para ajudar ele a se livrar da dívida. Soro, põe no e soro coloque aqui. uma variável adicional, tendo que ter uma parte da equipe concentrada nos efeitos iniciais da reforma tributária. E o empresário não se deu conta que o maior pepino da reforma tributária vai ser o fluxo de caixa dele. Por quê? Porque quem toma crédito, hoje, toma o crédito independentemente do fornecedor ter pago o tributo. Eu vendi para você 100 mil reais, você tem um crédito de 20 mil reais. Você vendeu por 200 mil, você tem um débito de 40 mil, você pega os seus 40 mil de venda, acredita com 20 e paga 20 de tributo. Repassa esses 20. A partir da reforma, o café forneceu para você 100 mil, você teria um crédito de 20 mil. Mas se eu não paguei os 20 mil para o governo, você não pode aproveitar o crédito. Você vai pagar os 40. Então, o maior pepino que nenhum empresário está se dando conta da reforma tributária, um dos maiores. Teria que ter um trabalho preventivo já que é o para fluxo de isso, caixa. né? Fluxo de caixa. O cara Deixa eu ver minha rede de fornecedores. Porque a como é que tá. tendência é que a arrecadação seja antes. O Café, Seja imediata. Então, só para fechar isso, o ano que vem, na minha visão, cresce, menos de 2, puxado ainda pelo consumo, mas que a transferência de dinheiro entre as pessoas vai ser mais 2026 seletiva. vai ser tudo bem. Copa do Mundo, E a alegria, Copa, euforia, alegria, desfile, vambora e eleição, tal. a conta chegará em 27. Beleza. desce um pouco na sua árvore ali, mas não vai na sua floresta, mas não vai até a árvore. Desce um pouco para a gente olhar o nosso cenário aqui. Bauru, raio de 100 quilômetros, uma vez eu perguntei para você, em termos de PIB. PIB Bauru, 45 bi, mais ou menos. Bauru, Não. raio de 100 quilômetros? Bauru, de 15 a 18. Você pegar as 39 cidades que compõem a nossa região administrativa, 45 bi. Quer dizer, então esse é outro olhar também que você fala sempre do PIB não zerar, é que se eu estou atuando nesse mercado, se eu tenho um negócio nesse mercado, eu tenho que entender que se eu tenho 15 a 18 em Bauru e eu atuo em Bauru, não vai crescer, tem todo esse cenário, mas as pessoas vão, de alguma forma, consumir. Bom. Eu preciso ser mais competitivo, eu preciso saber vender mais, eu preciso minha marca estar mais em evidência, eu preciso ser melhor que o meu concorrente. Você lembra também, nas minhas palestras, eu faço essa colocação no que eu chamo de risco sistêmico e não sistêmico. Né? O risco sistêmico, todos nós estamos sujeitos. Então, o dólar vai subir, vai cair, para alguns impacta mais, outros impacta menos. A inflação está mais alta, está mais baixa, para uns impactam mais, mas impacta menos, mas impacta. A taxa de juros está alta, impacta mais, impacta menos. Então, quando você tem qualquer problema na economia, na conjuntura econômica, na visão do risco sistêmico, isso afeta todo mundo, com mais ou menos intensidade. É uma variável não controlada por nós. Qual é a variável que você controla? É o risco não sistêmico. O risco não sistêmico é o teu negócio. Então, o risco não sistêmico é, na minha consultoria, quais são as minhas variáveis competitivas?
Por que que o supermercado A vai bem e o B vai mal? Por que que o cara que vende camisa no shopping está lá mantido e a outra loja vendeu? É aí que entra o trabalho dos consultores, a visão empresarial, por conta de que o PIB não vai zerar. Reforça a mesma argumentação. Quem fizer melhor gestão, estratégia, planejamento, cuidar melhor do seu fluxo de caixa, melhorar sua marca, competirá por esse PIB que não vai zerar num cenário ruim. Mas aí olha o nosso lado, nós dois aqui, né? Algo que acontece muito em períodos de crise, as crises eternas aí que nós todos aqui já vivemos quantas, né? Mas assim, corta o marketing. Mas é mas conscientização, é a né? mentalidade, Mas essa é a questão. A A gente está imaturidade falando de por gestão, trás. a gente está falando de estratégia, a gente O está cara falando faz de... cortes burros. Exatamente, essa estratégia de eu tenho que segurar, tá bom, vou segurar onde? E aí, se a gente pega no longo prazo, aí pensando de novo, né, marketing, branding, marcas e tudo mais, aquilo que ele segurou agora, se ele segurou de uma maneira que ele cortou de uma maneira irresponsável e com isso ele reduziu a confiança no própria empresa dele, a retomada lá na frente, essa questão do U ou do V, vai ser muito mais longa. Eu pensei numa estratégia. Mas ser aí um L, volta né? naquilo Vai que ser nós um falamos L. lá no início, que é a mentalidade, Não é separar pro- o princípio da não é um identidade, negócio- ter capital de giro. Não é um ter negócio de estratégia. prosperidade, é um negócio de sobrevivência. Eu Tanto é que ele tive não, uma ele ideia não aqui, alcança isso, ele não consegue alcançar de que no momento que ele tem maior dificuldade, ele precisa canalizar esforços em brand e growth e vendas. Eu tive uma O ideia. que vai tirar ele desse momento Essa é se ideia. ele tiver venda. Para ele ter venda, ele precisa ter digital, Paulo teve presença, uma ideia investimento. brilhante. Ele precisa Eu ter. tive uma ideia brilhante que eu vou entregar de bandeja pra você. Fazer um corte do Café falando sobre esse negócio do PIB, da argumentação, e aí a gente finaliza um anúncio dizendo assim, tá vendo? Então você precisa fazer isso. Olha o que o economista Reinaldo Pode Café ser, está falando. pode ser. E vou fazer anúncio o ano inteiro agora. Mas a questão é essa. Do ponto de vista prático, e o Razeira falou muito bem, né? Eu tenho 64 anos, eu me formei em 82, então eu acompanho assim, e logo em sequência fui professor, então eu acompanho as crises. Eu peguei o plano Cruzado 1, eu me lembro, no Cruzado 1 eu dava aula de economia no serviço social, parou para explicar o que era congelamento. Aí não deu certo, porque empurraram isso demais e acabou. Congelamento é igual engessar braços. Se você não tirar o gesso na época certa, não fica bom. Definha. Aí veio o Cruzado 2, que não deu certo. Aí veio o plano Bresser, que não deu certo. Veio o plano Verão, que não deu certo. Veio o plano Collor, que não deu certo. Aí veio o plano Real. O plano Real foi o primeiro a admitir que o problema do Brasil era estruturante, ou seja, era problema fiscal e também um problema de mercado. E aí eles conseguiram, pela experiência dos outros planos, implantar, e hoje nós colhemos frutos do plano real. Depois veio a crise mexicana, na sequência veio a crise russa. Aí nós tivemos o choque especulativo da nossa moeda, nós tivemos a crise da internet. Depois nós tivemos 2 anos de recessão no Brasil. Depois nós tivemos a pandemia. Depois nós tivemos, antes tivemos a crise do subprime americano. 2008. Aí tivemos a pandemia, aí nós tivemos o conflito entre Rússia e 2009 Ucrânia. teve alguma coisa também. 2008 teve a bolha, 2012 teve uma outra crise financeira. Que foi no subprime. Ah, tá. E Subprime. aí, depois 2019... a pandemia, aí 20, né? 20 a Aí pandemia. você teve conflito Ucrânia e Rússia, depois nós tivemos o conflito do Israel. Israel. Aí nós tivemos o tarifaço do Trump. Gente, Sobrevivemos? sobrevivemos. Então, teve gente que quebrou, teve gente que teve Brasil é problema. muito bom, hein, gente. Mas quando a gente olha esse histórico, a gente tem que estar calejado. Agora, também nós temos que aprender, e eu acho que aí a pandemia foi a melhor, e eu estava lá na situação comercial, eu conversei com um empresário que não tinha um centavo, nem na pessoa física, nem na jurídica para sustentar. E quem é que sobreviveu? O cara não tinha capital de giro. Então, as duras penas, alguns empresários falaram, olha, eu preciso melhorar a minha gestão. E aí houve uma seleção no mercado. Lamentavelmente, muita gente perdeu não só a vida, mas muitos perderam o patrimônio. Quem vivia Então, sobrevivendo morreu, né? E nós não podemos também, à luz de todas as crises, como eu sou sobrevivente, que eu não vou me preparar. Eu acho que o meio empresarial está se dando conta que no mercado competitivo como nós estamos, não dá mais para improvisar. Não dá, não dá. Cafeu, para a gente finalizar, se você pudesse mandar uma mensagem importante para esse pequeno e médio que nos ouve muito também, eu acredito que tem muito empresário e gestor de grandes empresas que nos acompanham, se você escolhesse uma mensagem importante para o planejamento de 2026 do ponto de vista econômico, o que você falaria para eles? Não deixe de considerar o ambiente econômico, considere que será um ano desafiador, mas também não será um ano desesperador. Nós temos que entender que o setor público interfere, mas ele não é determinante. Invista nos seus diferenciais competitivos,
elimine o risco não sistêmico, que você vai anular, em parte, o risco sistêmico e você vai sair na frente daquele que não se prepara. Pois é, gestão. Beleza. É isso aí. Razeira, e se a MR Tempo for procurada para ajudar esse empresário para o planejamento de 2026, o que você vai falar para ele? Ensinar a votar? Não. Não. A gente fala sobre isso. Mas assim, MR Tempo, Estratégia de Gestão de Marcas, na verdade a gente atua muito nesse universo onde, nessas eternas crises que a gente vive e vai continuar vivendo eternamente, talvez a marca seja um colchão ou uma âncora que ajuda a fazer as empresas a elas terem um pouco mais de lastro, um pouco mais de previsibilidade, um pouco menos instabilidade, justamente porque você está ali construindo um posicionamento, uma essência, e quando você tem uma essência clara, fica fácil até você mudar a tática. Se a essência continua a mesma, e em momentos de crise, muitas vezes você tem que mudar a tática rapidamente. Então, na verdade, o que a gente faz nesse sentido é fortalecer as marcas, para fazer com que as marcas ajudem as empresas a passarem por períodos que são mais desafiadores, ou menos desafiadores, mas enfim, quanto mais a gente tiver marcas fortes, mais a gente está tendo essa essência sendo mantida e evitar esses desesperos, porque existe uma coerência e a gente está olhando no longo prazo. Na verdade, a gente ajuda a sensibilizar as empresas a fazerem isso, olhando para o mercado, sempre da porta para fora, mas também da porta para dentro, construindo isso na cabeça da equipe, fazendo com que tenha uma sequência de trabalho, uma estratégia sendo mantida e não apenas matando um leão por dia aí, né? Então, isso que a gente faz no nosso dia a dia, ajudar marcas a se fortalecerem e com isso a gente está fortalecendo o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. E vocês? Na Rex Sales Performance, a gente ajuda a sua empresa a superar o ano de 2026, que é a grande oportunidade para você crescer, porque o PIB não vai zerar. E aí você tem que saber competir melhor. Para isso, nós trabalhamos estratégia, tecnologia, marketing, para facilitar a vida do Eli, que vai vender tranquilamente, sua empresa vai crescer. E 2026 é mais um ano de oportunidade digital, para aqueles que ainda não pensaram nisso. A Jump Inteligência Comercial é uma consultoria que ajuda você a se organizar na área comercial, com gestão, com processo de venda, capacitando a equipe, trabalhando muito o autoconhecimento e a inteligência emocional do time, para que você possa ter perenidade nos teus resultados. Mas é legal trazer para você o seguinte: em agosto, um empresário da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo me procurou e a gente evoluiu e ele acabou nos contratando no final do mês de agosto. E ele estava me dizendo ainda nas primeiras reuniões o seguinte: eu estou me preparando para 2026. Em agosto, ele contratou a consultoria para começar a preparação para 2026. Ontem eu tive uma reunião com ele e a gente já fechou o plano de negócio, o plano comercial para 2026, com mudanças no modelo de remuneração, deixando o modelo de remuneração mais agressivo, e a gente ainda está no começo de dezembro. E ele já está com todo o ano de 2026. Se você é aquele que está esperando 2026 para começar a pensar e se planejar para 2026, reflita sobre esse empresário que hoje já tem no seu setor comercial boa parte do planejamento de 2026 pronto. Se você precisar de ajuda, eu estou à tua disposição para a gente tomar um café e falar da inteligência comercial. Fechou? E o café? Agora tem que vender o peixe dele agora. O último jabá é o mais importante de todos. Café, e se a galera que te ouviu aqui quiser conversar contigo sobre apoio, consultoria para 2026, para planejamento estratégico, para entender melhor de economia com essa didática que eu gosto tanto que você tem. Bom, nós temos algumas linhas, né, dentro do escritório, né? Eu tenho trabalhado em palestras, fiz uma recente sábado agora, inclusive, numa convenção. Eu tenho a parceria com a FIA traz uma solução estruturante para a empresa e é de longo prazo, né, para mexer com sucessão, também soluções para o setor público. E junto com o meu parceiro agora, que é o André Vidmar, que a gente trouxe a FIA, a gente também identificou no médio negócio, pequeno e médio, uma possibilidade de ajudar esse empresário a fazer o planejamento estratégico e também ter monitorias internas. É um modelo já consagrado por outras escolas de negócio, mas nós acabamos de fazer o nosso planejamento, a gente vai entrar muito forte no ano que vem, com preços extremamente competitivos, com profissionais do maior gabarito, regionais, para a gente levar para as empresas essas soluções. Claro que, no meio disso, tem gente que tem problema financeiro, precisa de um recurso financeiro, tenho feito alguns trabalhos de análise financeira das empresas, então é uma consultoria completa que eu faço ou individualmente ou com parceiros, mas sempre atendendo as organizações. É o momento também de já começar a conversar para 2026. Já passou do tempo. Corre atrás. Procure. Agora sim, podemos finalizar. Café, muito obrigado pela oportunidade. A gente precisa trazer você mais vezes aqui. A gente precisa planejar 2, 3 vezes por ano, porque esse é um tema que a gente, às vezes, deixa ele de lado, né? E é tão importante falar para o empresário pequeno e médio sobre entender de economia, entender os movimentos, entender o que está acontecendo. Sabe o que eu acho? Né? A gente vive outro mundo, e eu sempre tenho uma frase que eu digo assim: tudo aquilo que a gente dá atenção
e bota a intenção, a gente modifica. Sem dúvida. A gente às vezes não modifica a nossa visão do negócio diante do cenário econômico, diante do que precisa ser feito, Um olhar porque a gente não muito- está atento ao que está acontecendo, deixa passar, não olha para frente um pouquinho e não bota intenção para resolver. Então, falar desse assunto e trazer o Café aí para falar várias vezes esse assunto vai nos dando alerta, atenção, mais de um momento, né, pelo menos. Vamos trazer ele a cada 3 meses, vamos contratar ele É isso aqui. aí. É isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Gente, Fechou. vamos embora? Bora. Um abraço. Valeu, Até até mais.